Mais uma vez, aqui estamos, como eu dizia no início, nesta oficina de ser humano, nesse lugar de ressurreição. O texto que foi proclamado, Jesus o proclama numa colina, de frente para o mar, assim, e é muito parecido como nós estamos aqui agora, as pessoas sentadas na grama, sentados aí em cadeiras, e ele começou a proclamar este que é o programa de vida cristã, que é um programa para a ressurreição, para a vida nova, para termos forças para enfrentarmos nossas dificuldades. Eu creio firmemente, por isso faço essa missa, e dou o nome de missa terapêutica, missa de pura libertação, e eu vejo, a cada semana, as pessoas vêm me dizer que mudaram de vida, que acordaram, que receberam olhos espirituais, que passaram a ver a realidade que viviam antes de uma forma bastante diferente, agora com os olhos de Deus. Isso tudo é ressurreição. Quando eu estive lá agora com um grupo de peregrinação em Jerusalém, tocou-me novamente, profundamente, o cume da caminhada, do itinerário de Jesus, que foi lá, dentro da cidade de Jerusalém, no Monte Gólgota. Hoje tem uma grande basílica chamada Basílica do Santo Sepulcro. Aí tem um pouquinho, você sobe uma escada até onde você coloca a mão na pedra, onde a cruz foi fincada, e um pouquinho mais abaixo tem o Santo Sepulcro. E é interessante, ao menos para mim foi assim, quando a gente entra naquele espaço, se você vai no cemitério, logo a reflexão que vem é sobre morte, né? O cemitério gera uma certa nostalgia. Aquele túmulo, para mim, gerou algo diferente. Eu não pensei na morte, mas logo me veio sentimentos positivos que tomaram conta do meu coração. Paz, harmonia, alegria, esperança. Não são os sentimentos de ressurreição? E aí logo lembrei, depois fui rezar a missa naquele espaço. É interessante que os freios franciscanos que cuidam daquele espaço colocaram as leituras como proposta, nenhuma acerca da morte de Jesus, que estava no Santo Sepulcro, mas todas as leituras falavam da ressurreição de Jesus. Porque de fato foi lá que ele foi enterrado, ele foi colocado dentro daquele túmulo, a pedra fechando, mas foi lá também que aquela pedra foi removida e ele ressuscitou. Então a tônica não é na morte de Jesus, mas é na ressurreição de Cristo, que gerou para ele, para Maria Madalena, que o viu, depois Pedro, João, Tiago, os apóstolos, gerou no coração deles aquele sentimento que eu senti: paz, alegria, vida, esperança, dinamismo, vontade de viver. Ou seja, os sinais da ressurreição não foram só para Jesus, foram para os seus e são para nós hoje. A pedra que foi removida lá no Santo Sepulcro não foi só uma pedra física que rolou diante daquela explosão. Imagina que energia, que força foi a ressurreição de Cristo. Tanto que, segundo dados, aquele manto que tem lá em Turim, o santo sudário, né, ficou impresso diante da força a imagem do Cristo. Eu imagino que foi muita luz e aquela pedra então foi removida. É isso que acontece de maneira espiritual, nós não podemos ver, é possível sentir, perceber, numa missa como essa. A igreja entende na teologia que quando celebramos a missa, nós celebramos o sofrimento, né, a paixão, a morte, mas acima de tudo a ressurreição de Cristo. Celebramos sob o altar, mas na verdade nós celebramos no altar do coração de cada fiel, de cada pessoa que entra na missa. Por isso a participação na missa de maneira efetiva é como que um remédio. A participação na missa, especialmente essa que tem uma proposta de ressurreição, ela provoca em nós esta ressurreição. Quando você vem aqui neste espaço, é como que você entrar no Santo Sepulcro e receber, no exato momento em que Cristo ressuscitou, e receber toda aquela força que fez remover aquela pedra. Hoje a pedra é aquilo que te sufoca numa situação de não vida, é aquilo que te faz ficar dentro de um sepulcro existencial, dentro de uma sepultura existencial. O que tem dentro de uma sepultura é morte, né? Ossos, um corpo em decomposição, e muitas vezes nós ficamos assim, no interior de nossa alma, sem paz, sem alegria. Parece que estamos morrendo aos pouquinhos, e tem pessoas que sentem que já até morreram mesmo. Então, a missa, ela tem essa intenção de provocar a ressurreição e fazer remover a pedra e te tirar de dentro do túmulo. Eu gosto muito de uma outra passagem, quando Lázaro está dentro do túmulo morto, Jesus diz: removam a pedra. Ou de novo, remover aquilo que te separa, aquilo que te impede o acesso à ressurreição de Cristo, ao Cristo que é luz, ao Cristo que é vida. E ele grita: Lázaro, vem para fora. Eu tenho certeza que em cada missa, aqueles que chegam aqui moribundos, ou até falecidos na alma, dentro do sepulcro existencial,
Cristo grita, de certa forma, pelos ouvidos, mas acima de tudo nos ouvidos espirituais do coração. Aí diz o teu nome, né? No meu caso, Valmir, vem para fora, ou seja, vem para a vida. Então, eu gosto de dizer também que aqui nós estamos numa oficina de gente, né? Pela vida, às vezes nós ficamos quebrados e precisamos de muita ressurreição. É bonita a palavra de Deus hoje, nessa ajuda para ressuscitar, para restaurar, para reformar, para consertar pessoas. O apóstolo Paulo, que também passou por um período de ressurreição, nós sabemos disso. Até então ele era perseguidor de Cristo, não era alguém feliz, e se transforma numa pessoa muito feliz, porque ele vem para fora do túmulo existencial que ele tinha entrado, das dificuldades que ele tinha entrado em sua mente. Ele veio para fora e se transformou, e ele escreve isso, carta de Paulo aos Colossenses, mas tira a palavra Colossenses e volta aos insulanos, aos cariocas, aos brasileiros, aos devotos de Nossa Senhora das Graças, aos familiares dessa família das graças. E ele diz assim, ó, olha que bonito, que coisa fantástica, que coisa fabulosa, eu sou apaixonado por isso. Dá vontade de pegar também na bochecha de Paulo, dizer, tu és um querido, né? Mas vamos para frente. Ele diz assim, ó, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos. Opa, vida cristã é esforço. Vida cristã não é para a gente molenga e malandra não, tem que ter esforço, né? Ah, vim aqui, recebi a cura, agora estou bom. Não, a gente tem que se esforçar para permanecer na graça. Não basta receber a graça, tem que permanecer na graça. Não basta ser curado, tem que permanecer como pessoa curada, tem que se esforçar para continuar curado. Não basta se converter, tem que se esforçar para continuar convertido. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para buscai as coisas do alto. Olha que coisa bonita. Nós podemos dizer, minha gente, que todos nós já ressuscitamos com Cristo, porque todos nós fomos batizados, e nós sabemos que batismo é ressurreição. Quando você batiza uma pessoa, ela morre para o pecado e ressuscita para a vida em Cristo. Mas não basta ser batizado, não basta ter sido tocado e ter aberto o interior para o acesso a tudo aquilo que o Cristo nos forneceu, podemos assim dizer, é claro, com a sua ressurreição. É necessário esse esforço constante de buscar as coisas do alto. Isso é lindo demais. E ele diz, revesti-vos do homem novo, da mulher nova. Se você não me conhecesse e me visse por aí no Presunique, andando na Praia da Bica, de calção ali, com tênis, fazendo meu Cooper, né? Com certeza você não saberia que eu era um padre. Não sei que você tivesse um dom espiritual muito grande. Eu entrei numa loja lá em Jerusalém, tinha uma senhora de 90 anos, italiana, dava para ver que era bem devota. Eu estava de bermuda, não estava com cara de padre, estava eu, minha irmã, meu cunhado. Aí a mulher foi falando, de repente a mulher disse, eu acho que o senhor é padre. Eu não sei se padre tem cara de tanso. Eu disse, mas como que a senhora sabe? Eu senti. Então, mas ela deve ter um dom espiritual, só pode. Mas se você me vê por aí sem essa roupa e não sabe que eu sou padre, dificilmente você vai dizer que eu sou padre. Agora, essa roupa identifica, ela me reveste de algo, digamos assim, sobrenatural e na dignidade daquilo que eu estou a fazer. É isso que Paulo está dizendo, revesti-vos, colocai, não roupa física, é claro, mas colocai sobre o teu corpo, assim como Maria, né? Maria foi revestida do Espírito Santo. O apóstolo João vai dizer no livro do Apocalipse, surgiu no céu uma mulher revestida de luz, fazendo uma alusão a Maria Santíssima, nossa mãe. Ou seja, ela era revestida de quê? De santidade. Ela era revestida de bondade. Ela era revestida de disponibilidade. Eis-me aqui. Ela era revestida de espírito de serviço. Então é isso que a Bíblia está dizendo hoje. Queres ser uma pessoa ressurrecta? Olha que bonita essa palavra. Vamos traduzir, ressuscitada, viva, restaurada, que vai conseguir superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer maldição, provação. Busque cada vez mais estar revestido de Cristo, revestido das coisas de Cristo. E ele até citou ali, paciência, tem que ser cada vez, é um esforço, não é fácil ser paciente. Tem que se revestir de gentileza, de bondade, de ternura, de espírito de serviço, de humildade. Aí sim, você vai descobrir o caminho para
as superações que a vida vai te exigir. Esforce-se então cada vez mais para ser cristão de verdade. Não basta ser católico, minha gente. É necessário ser cristão. Estar revestido de Cristo não significa estar com uma roupa, não significa ter um símbolo religioso no corpo, mas estar revestido de Cristo é revelá-lo no olhar, revelá-lo na esperança. E como é gostoso, como é bonito ver uma pessoa revestida de esperança, revestida de espiritualidade, revestida de fé. Como é bonito ver pessoas que buscam as coisas do alto. Ainda ontem fiz uma experiência bastante doída, mas de muito crescimento. Um casal que eu tenho muito apreço, muito carinho, fiz por estar com eles, em cerimônia de casamento, tudo. Um casal jovenzinho, de uma fé fabulosa, espiritualidade profunda. Tiveram a sua filhinha, estava agora com 3 meses. Há um mês atrás, até antes de eu viajar, pedir oração porque a filha estava com meningite. Aí me ligou ontem, bastante entristecido, e disse: padre, nossa pequena faleceu. Ontem, segunda-feira, segunda-feira. Ele disse: padre, eu sei que tem mais de 100 padres aqui em Florianópolis, mas a sua palavra vai fazer toda a diferença para nós. Se o senhor não tiver compromisso, se conseguir, dá um jeito de vir. Disse: poxa, meu irmão, eu vou estar presente espiritualmente, mas imagina, a passagem de cima da hora deve estar uma fortuna. E falou: não tem preço. Vamos, se o senhor puder, venha. E de fato consegui. Me tocou profundamente. Lá estava, você já foi em enterro de criança, né? E era no crematório. Lá estava aquele anjozinho dentro do caixão, pequenininho assim, bonitinho, né? Um espetáculozinho da natureza. Aí cheguei, dei um abraço nele, ele com um sorriso no rosto, dizendo: padre, está doendo muito, mas eu entreguei nas mãos de Deus, eu devolvo para Deus. Deus emprestou 3 meses o nosso anjo. Aí lá vem a mãe chorando, me abraçou também. Que bom que o senhor veio. Tenho certeza porque nós, muito mais do que fazermos uma celebração, nós queríamos que as pessoas que estão, e tinha mais de 100 pessoas aqui neste espaço, fossem evangelizadas com a sua palavra. Fiquei pensando: meu Deus, numa hora como essa, esse casal ainda estava preocupado em tirar uma mensagem para os seus. Não é aquilo que eu falo sempre, transformar a dor em amor? Não é? Não é aquilo que eu falo sempre, transformar a cruz em luz? Isso é que Paulo está dizendo hoje para nós, minha gente: buscar as coisas do alto. E quem busca as coisas do alto, quem tenta fazer aquilo que é de Deus, que bota o carinho de Deus em tudo, não significa que está blindado contra a provação, que não vai passar dificuldade. Este casal é muito de Deus, está passando por essa dificuldade. E lá até tinham pessoas céticas que diziam: por que Deus foi tão ruim? Eles são tão de igreja, como é que aconteceu isso com eles? Aí fiz lá a celebração. Aí chega uma hora que o pessoal lá do ritual, do crematório, diz: agora vamos fazer a despedida, que aí vai descer aquela cortina. Não sei se você aqui é assim, desce aquela cortina dizendo: encerrou o espetáculo da vida na terra para esta pessoa. Aí quando abre, cai pétalas de rosa e o caixão já não está mais lá, né? É assim que funciona mais ou menos o ritual lá. Aí vão se despedir. Aí na hora da despedida, o casal se abraçou, o pai e a mãe. Ela colocou a mão assim no peito dele. Os dois deram um abraço como eu nunca vi. E olha que eu vejo abraços, faço casamento, o tempo inteiro, né? Com essas coisas de família. Mas eles deram um abraço que foi um abraço divino. Foi um abraço tão significativo, um abraço de conforto. Um abraço que revelou na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, na perda, na conquista, nós estamos juntos. Aí me veio, mas aí me emocionei, chorei. Lembrei que lá fora tinham vários carros bons, assim, carros de marcas boas, né? A família tem suas condições financeiras boas, mas naquela hora, nada daquilo era importante, nada. O que era importante naquela hora era o abraço daquela família. Buscai as coisas do alto. O essencial, as coisas do alto, muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas acessíveis ao coração. É parar para refletir, minha gente. De fato, nessa vida, às vezes, nós somos tão apegados às coisas materiais. Nessa vida, às vezes, vivemos tão aceleradamente. Às vezes, fazemos briga por pouca coisa. Às vezes, somos tão pequenos, medíocres, que ficamos chateados porque o outro nos falou alguma coisa
né, sem pensar, porque o outro nos deve alguma coisa, nos deve algum dinheiro, porque por causa de um bem material, uma herança, ficamos de cara amarrada com o outro, porque por causa de uma bobaginha de nada, uma coisa tola, e vamos perdendo. Então somos muito pequenos. Isso não é buscar a coisa do alto. Quando o nosso coração é movido por inveja, por ganância, quando nossa boca se abre para falar só futilidade, só porcaria, coisas que não edificam. Agora, quando o nosso coração se abre para amor, para solidariedade, para compreensão, para entendimento, para uma disposição de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, eu acho que nunca na história da humanidade nós vivemos um momento de encontrar tantos seres humanos quebrados, por fora até sorrindo, aparentemente sorrindo, né? Tenho visto uma reflexão aí, alguém falava, 2 padres com síndrome do pânico, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, um comediante também, quando eles falaram isso, ele também disse que está. Então, ou seja, pode acontecer com qualquer um. Então, de repente, a pessoa está lá fazendo comédia, está rezando uma missa, está ali alegre, festiva, nas mídias sociais, está ao nosso lado. Às vezes nós tratamos com indiferença, com ignorância, mas não sabemos aquilo que se passa no coração. De repente o outro está ao nosso lado pedindo socorro, e aquele que busca as coisas do alto, ele cultiva esta capacidade. Estive pensando que a vida realmente, dá para fazer uma metáfora, e termina aqui a mensagem de hoje, porque eu acho que já foi passado o recado. Você já entendeu o que significa buscar as coisas do alto. Você já entendeu? A metáfora, então, só para ilustrar mais ainda. A vida de fato é como que estar num trem. Quando você nasce, 2 pessoas entram num trem com você. Geralmente, né? O pai e a mãe, né? Estão ali. E você cresce achando que eles vão fazer a viagem inteira com você naquele trem. Mas, pelo ciclo natural da vida, se não acontecer nenhuma interferência, em alguma estação eles vão descer antes. Aí você vai continuar a viagem de trem. É interessante dizer antes disso, é claro que aquela cantora, Ana Vilela, ela estava poetizando, né? Então, de maneira poética, falando que a vida é trem-bala, passeios, né? É trem-bala. Ou seja, em alta velocidade, era isso que ela queria dizer. Tem muita... Mas, na verdade, a vida é um trem Maria Fumaça. A vida vai devagar. Ela é curta, né? É um breve espaço de tempo, mesmo que se viva 3 meses, ou 30 anos, ou 100 anos. Ela é curta, sim, mas ela passa devagar. Como é que antigamente os nossos antepassados, e se você vai para uma área de interior, sem celular, sem relógio, parece que o tempo não passa. Estava escutando a entrevista de um astronauta, ele falou que no espaço, dentro de uma nave, eles ficam 15, 16 horas trabalhando e não percebem porque não existe tempo, né? Então não anoitece, não escurece, não existe tempo. Por que então, em outros tempos, parece que a vida passava mais devagar? Então não é, a vida é um trem Maria Fumaça, vai devagarzinho, porque Deus assim fez. Ou seja, para contemplar a vida, para que possamos captar, perceber tudo aquilo que está acontecendo ao nosso lado, a grandeza da vida. Eu acho que o inferno é chegar lá em cima e ficar frustrado eternamente por perceber que tivesse uma grande oportunidade e não aproveitasse a paisagem. Eu acho que é mais ou menos isso. O inferno, eu acho não, tenho certeza absoluta. Por que a vida fica trem-bala? No trem-bala, quando você vai lá para a Europa, pega um trem-bala, você nem vê a paisagem, porque é tão rápido que aquele negócio vai, que você não consegue captar. É foto, nada, é muito ruim. Então não é o trem que está rápido, nós é que estamos acelerados. Os sociólogos falam aí das gerações, né? Agora falam da geração Y. A nossa geração um pouco mais... A geração Y é uma pessoa mais jovenzinho aí. A minha eu acho que é a geração X. E aí tem um pessoal mais velho aí que deve ser a geração sei lá o que, cara. Né? Tem a geração de tudo. É a geração tecnológica, a geração pós-moderna, a geração conectada. Eu acho que a geração de hoje é a geração zumbi. Ou seja, vai no saguão de aeroporto, ninguém mais se conversa, está todo mundo zumbi, né? Conectados. A última vez que eu andei de avião, eu cheguei no banco, tinha um rapaz
lá com o celular, eu falei, pô amigo, esse lugar é a minha poltrona. Ele nem olhou para mim e disse, tá, desculpa. Aí ele se levantou e foi para a poltrona do lado. Aí chegou uma mulher, esse lugar é meu. Ah, desculpa. Ele completamente desligado da vida. Entra no ônibus, cada um no seu celular. Ou seja, a geração zumbi. Ou seja, aquele espaço oportuno para criar relacionamento, não que o celular seja ruim, é uma das melhores coisas que já inventaram. Facilita um monte a nossa vida. É muito bom. Eu sou da geração conectada. Mas tem que ter um certo cuidado. Na busca das coisas do alto, nós não podemos esquecer que é fundamental criar laços não só virtuais, mas laços reais. Perceber aquele que está ao nosso lado. De repente, a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica que está ali do teu lado e você está perdendo porque está muito conectado. A última vez que eu estive com a minha família, em determinado momento eu fiquei profundamente irritado e disse, olha, eu não vim tão longe para estar com vocês e aqui vocês não estão comigo, porque está cada um no seu celular, bota essa porcaria aqui. Aí agora, lá em casa já está estabelecido, quando for almoço vai ter uma cestinha para botar o celular. Quem pegar vai cair a mão, o celular vai explodir. Então a geração zumbi. Voltando para o trem da vida, aí você vai ali no trem, aí naquele vagão do trem tem as pessoas que você tem afinidade, ali ó, o trem, o vagão dos católicos, a família Nossa Senhora das Graças, todo mundo ali alegre, beleza, né? Aí tem ao seu lado, de repente, o esposo, a esposa, não está no banco do lado, família, filhos. No vagão seguinte, aí tem, no trem da vida é assim, aí tem o vagão dos muçulmanos, tem o vagão dos espíritas, tem o vagão dos evangélicos, não é assim que é a vida? Mas nada me impede de eu dar uma passadinha lá pelo vagão dos budistas e dizer, ei, tudo bem, beleza? Não vai me fazer menor. Nada me impede de dar uma passadinha no vagão dos evangélicos e perguntar aí, tem alguma comidinha aí? Não vai ter problema nenhum de eu fazer essa viagem e saber que no vagão da frente, independente de serem pessoas que pensam diferente, mas que estão no mesmo trilho, querendo fazer a mesma viagem, que é a vida, e chegar lá na estação final, que é o céu. Então não há problema neste sentido. E tem pessoas que não são de religião nenhuma, que vão estar no outro vagão. Pode acontecer na viagem da vida que a pessoa que está no banco do teu lado, seja marido, filho, tenha que descer numa estação que não é a sua. Como aconteceu com esse casal de amigos, a filhinha já desceu. Ou talvez tenha alguém do teu lado, da tua família, que queira passar para o vagão da frente ou o vagão de trás. Aí se você vai procurá-lo, chega lá, ele já está sentado do lado de outra pessoa. São aqueles que se separam, né? Então eu tenho que respeitar. Se o outro não quer viajar mais do meu lado, deixa ele ir para o vagão seguinte. O importante é que ele vá, que ele siga a viagem dele, que ele seja feliz. Então nós temos que entender isso. Tem pessoas que descem de nossa vida, porque partem para a eternidade. Tem pessoas que não querem mais viajar conosco, e são livres para isso. Nós não podemos esquecer que na viagem existem outras pessoas. E nessa viagem não podemos ficar só olhando para a palma da mão. De vez em quando até pode ser para estabelecer alguma comunicação, resolver alguma coisa. Mas nesta viagem temos que contemplar aqueles que caminham conosco e perceber que, quem sabe, naquele vagão tem alguém passando fome, tem alguém doente. E nós sabemos que tem pessoas nessa vida que têm a especialidade, como que um dom, eles têm um dom de passar em todos os vagões, preocupados com todo mundo, né? Independente da cultura da pessoa, independente da tribo que é aquele vagão, mas de cuidar dos enfermos. Aí nós lembramos aqui de Madre Teresa de Calcutá, não era isso que ela fazia? Tem pessoas, por natureza, porque não tem vocação nenhuma, adoram ficar acomodadas no seu banco, no seu vagão. Então nem aí se tem alguém no vagão da frente, no vagão de trás, no banco de trás, que estão ali. O importante é estar na zona de conforto. Mas tem pessoas que não conseguem ser assim, porque tem um dom chamado especial. Aí cultivam, despertam para as coisas do alto e dizem, não, eu vou ajudar a servir. Olha que bonito, e chama a atenção do outro, olha, você está vendo que bonito aquela paisagem? E o outro, nossa, eu não tinha percebido ainda. Eu penso que a minha função aqui no vagão desta noite é fazer com que, esta função mesmo, né? De chamar a tua atenção. Olha, a vida está acontecendo. Olha, pode ser diferente. Há esperança sim, por mais que alguém tenha dito ou até que você tenha dito para você mesmo, não, eu não vou mais sair desta situação. Sim, para Deus nada é impossível. Mesmo que o médico diga, não tem mais jeito pela medicina, mas
Para Deus tem. Então, quando houver vida, há esperança. Enquanto houver vida. Então, a minha função é dizer: vamos viver, minha gente. Vamos olhar para o lado, vamos olhar para a frente. Se alguém tiver que descer, que seja conforme o desígnio divino, vamos nos despedir, chorar, sentir. Você vai ficar nesta estação, mas a minha ainda não chegou. O meu céu está um pouco mais à frente, o teu céu já está aqui. Que entendamos isso. Isso é sabedoria que vem de Deus. Isso é buscar as coisas do alto. Isso é cultivar um coração bem-aventurado, como Jesus dizia. Ele chamou a todos e termina agora para valer. Bem-aventurados, felizes, inteligentes, os que têm o espírito de pobre. O espírito pobre. O que é o espírito pobre? Poderia ser um espírito mendigo. O mendigo é aquele que sabe que não tem nada. Por isso ele precisa pedir. Pedir um pão, pedir um alimento. Eu entendi isso recentemente. Os pobres em espírito. Quem é pobre em espírito? Aquele que sabe que não tem tudo. Que precisa de Deus. Que precisa do próximo. Esse é o espírito pobre. O que é o espírito rico? Eu já tenho tudo, não preciso de mais ninguém. Não preciso nem de Deus. Porque eu sou muito inteligente, eu sou o melhor. Olha o que eu conquistei. Aí se torna um prepotente. Aí o espírito fica. Então você pode ter tudo, mas cultive o espírito de pobre. Jesus chama atenção para isso. O espírito de pobre é dizer a Deus: Deus, eu preciso do teu amor. Eu preciso da vida que foi soprada por ti ao meu coração, às minhas narinas, quando eu nasci, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe. Felizes, bem-aventurados, santos. Olha o programa de vida feliz, para buscar as coisas do alto. Os misericordiosos, ou seja, os que ajudam o outro na sua miséria e não condenam. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Isso, tem que buscar a justiça. E vai, não vou continuar porque senão a noite vai longe. Eu estou empolgado hoje, você já viu, então já vai. E assim seja para cada um de nós. Repita então: vós que ressuscitaste, todos ressuscitaram. E quem está meio morto, essa é a noite. Vamos abrir a porta aí, vamos tirar a pedra que está impedindo aí o teu acesso à vida, que está te mantendo nessa sepultura, nesse túmulo, nesse lugar de tristeza e de angústia. Se ressuscitaste com Cristo, ou se nesta noite você ressuscitar a partir de hoje, buscai as coisas do alto, como fazem aquele casal que perdeu a filha, que eu citei, dando testemunho de garra, mesmo com o coração partido, um acolhendo o outro, dizendo para todo mundo que o mais importante nesta vida é o afeto e a família que nós temos, porque nesta hora é o que nos dá o suporte, nesta hora é o que é a presença de Deus para todos nós. Amém.